Nesse vídeo eu vou apresentar um medidor de energia, ou medidor de quilowatt-hora, que é muito utilizado em kitnet para poder dividir o valor da conta de luz. Além disso, ele é muito indicado também para utilização em salas comerciais, nas indústrias para poder saber o consumo de algum equipamento em específico ou algum setor, e também empresas de modo geral, para saber o consumo em cada um dos diversos centros de custo. Esse equipamento ele tem robustez para aplicação industrial e pode ficar ligado em tempo integral. Então ele é perfeito para qualquer uma dessas aplicações que eu citei. Além disso, ele tem uma porta de comunicação que pode ser utilizada para conectar em algum computador ou algum outro equipamento também. E essa leitura, tanto do consumo quanto de outros parâmetros que ele também lê, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, essa leitura ela pode ser feita externamente, não necessariamente no visor do equipamento. Então, dá para conectar no computador e fazer leitura através do computador. Eu também vou falar sobre isso mais para frente. Antes, eu gostaria de falar que esse equipamento ele é vendido pela Brasiltec, então quem quiser orçar, adquirir ou de repente baixar o manual também, acessa o site através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E eu vou pedir também para deixar o like para nos permitir continuar gravando esse tipo de conteúdo. Nós temos outros medidores para apresentar, eu vou gravar com eles também e postar esses vídeos nas próximas semanas. Então, vou pedir para deixar o like para que nos permita continuar gravando esse tipo de conteúdo e também que se inscreva no canal e ative o sino de notificações para conhecer também esses outros medidores. De repente, os outros modelos podem ser mais indicados para a sua aplicação. Então, conheça todos os modelos, se inscreve no canal para não perder esses próximos vídeos que vão ser postados nas próximas semanas. Bom, pessoal, está aqui o medidor. Eu já alimentei ele com 220 volts. Aqui em Santa Catarina nós temos 220 volts entre fase e neutro. Por isso, então, estou utilizando fase aqui embaixo e neutro aqui em cima. Esse medidor ele é feito para instalações de 220 volts, independente se fase neutro ou fase-fase, mas a leitura ela vai ser feita das cargas que estiverem instaladas entre esses dois polos. Vamos supor que você tenha na sua casa duas fases e neutro. Aí, caso utilize duas fases aqui e não o neutro, o que vai acontecer? As cargas monofásicas não vão ser lidas. O consumo só vai ser lido de fase com fase. Então, por isso que esse medidor ele não é indicado para quem tem duas fases mais neutro. Ou quando é somente duas fases, ou quando é fase neutro. Mas tem que ser 220 volts. Caso você tenha duas fases mais neutro, mas queira medir somente algumas cargas que são cargas das fases, cargas 220 volts, aí nesse caso pode usar o medidor sim. Ele só não vai fazer a leitura quando for fase e neutro, caso o neutro não esteja passando, como é o caso aqui, né? Diferente do que é esse caso aqui, no caso, né? Diferente do que é esse caso aqui, na verdade. Nesse caso, como nós temos fase e neutro passando pelo medidor, ele vai ler todo e qualquer tipo de carga que tenha consumo e esteja ligada aqui e aqui. Nós temos em ordem o borne de conexão 1, 2, 3 e 4. Então, a alimentação do medidor está sendo feita no 1 e no 3, e aqui embaixo no 2 e no 4 é a saída para a carga. Então, eu pegaria um cabo daqui e daqui e levaria para alimentar a carga, e nesse caso, então, todas as cargas que consumirem, esse medidor aqui vai estar registrando. Para instalações onde eu tenho fase e neutro, 220 volts, como é esse caso aqui, e eu não tenha cargas de fase com outras fases, as minhas cargas sejam todas monofásicas, 220 volts de fase e neutro, aí eu não preciso necessariamente passar o neutro por dentro do medidor. É possível apenas alimentar com o neutro, daí pode ser um cabinho bem fino, e aí você vai utilizar um cabo mais grosso, cabo de força, para passar a fase aqui por dentro do medidor. O neutro não precisa passar por dentro dele nesses casos. Caso você tenha dúvida se a sua instalação permite esse tipo de instalação ou não, você pode, de repente, entrar em contato com o suporte técnico, ou para garantir, passe o neutro aqui por dentro, já que você já vai estar com o seu neutro dentro do quadro de derivações, onde você tem os disjuntores. Então, passa o neutro, vai garantir aí 100% de funcionamento. Mas, como eu falei, tem a situação específica que é bastante comum, inclusive aqui em Santa Catarina, das casas terem somente uma fase e um neutro. Aí, nesses casos, como eu falei, não precisa passar o neutro por dentro do medidor, só alimenta ele aqui. Esse medidor, ele então se configura como monofásico, apesar de aceitar duas fases, mas aí, como eu falei, a leitura vai ser feita só das cargas que estiverem entre essas fases, né?
Então ele se configura como medidor monofásico, é para 220 volts, e como ele é de medição direta, a carga passa por dentro dele para que ele possa realizar a leitura. Nesse caso, ele tem uma tolerância de até 50 amperes. Não pode passar de 50 amperes porque senão vai acabar danificando o medidor. Quando são medidores de medição indireta, aí se consegue correntes muito mais altas, né? Mas precisa utilizar transformadores de corrente ou outros tipos de equipamento. Nesse caso aqui não, medição direta não precisa de nenhum equipamento auxiliar. Basta passar a fase aqui por dentro e aí a leitura vai ser feita. Agora falando da instalação, da parte física da instalação. Esse medidor ele tem o tamanho aproximado de um disjuntor monofásico. Eu acho que é até um pouco mais estreito que um disjuntor monofásico, mas é muito próximo, muito parecido. E a intenção disso é justamente para que se possa instalar esse medidor junto com os disjuntores da casa. Então, pode montar, ele também é para trilho DIN, reparem que o encaixe também é para trilho. Então, dá para encaixar ele lá no trilho, do ladinho dos disjuntores, e aí não é necessário adquirir uma caixa a mais, não é necessário fazer nenhum tipo de recorte também na caixa, basta montar do lado do trilho, ele vai ficar lá do ladinho e assim fica muito fácil de instalar. E nós temos essas duas pecinhas aqui que servem para proteger o contato, elas são montadas dessa forma aqui, e abre a possibilidade de colocar um lacre nesse pequeno orifício e impedir que qualquer pessoa solte o parafuso dos cabos aqui de força, e assim não é possível burlar o consumo de energia, né? Porque você não vai conseguir soltar aqui os cabos do medidor e por isso não vai ser possível burlar. Isso é opcional, né? Quem quiser usar, utiliza. Se não quiser, não tem necessidade também. E agora falando da questão das outras portas aqui desse medidor, eu já falei da questão da parte de força, né? Que entra neutro aqui, sai aqui, entra a fase aqui, sai aqui, vai lá para a carga. Agora falando das outras conexões. Nós temos aqui do lado, tem um esqueminha de ligação, mostrando que no 8, nós temos o terminal número 8 aqui na parte de cima desses mais estreitinhos. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui na câmera. Ó. O 8 é o ground, o 9 é o B e o 10 é o A. A e B do que? Da porta serial RS485 que tem esse medidor. Ele tem uma porta de comunicação, como eu falei no início do vídeo, que permite que ele converse com outros equipamentos. O protocolo de comunicação é Modbus, um protocolo aberto que muitos equipamentos utilizam, então ele pode ser utilizado para comunicar com outros equipamentos, inclusive com computadores, e aí nesse caso é possível extrair todos os dados aqui de leitura para poder obter esses dados externamente, não necessariamente vindo aqui no display desse medidor, também registrar essas informações, mas para isso é preciso de um software para buscar esses dados aqui na memória do medidor e registrar para que se possa fazer a leitura, ou caso não vá registrar, mas que mostre na tela em tempo real para poder fazer a leitura. Como eu falei, existe a possibilidade de conectá-lo em outros equipamentos, inclusive no computador, mas não quer dizer que assim que você conectar, não tem uma porta onde você vai espetar isso aqui no computador lá e já vai aparecer a medição lá na frente. Então é necessário que se adquira um software. A Brasiltec vende um software desse, eu já vou falar mais para frente, eu vou falar desse software, ou você pode desenvolver, é um software relativamente simples. A minha especialidade não é programação de computador, então eu não vou poder dar mais detalhes em relação a isso. Conheço muito pouco, inclusive, desse tema aí, programação de computador, mas eu sei que é um software relativamente simples. Ele apenas tem que buscar as informações. A Brasiltec vai fornecer um mapa de onde se encontra cada grandeza na memória desse medidor, e aí se busca essas informações e apresenta ela na tela, registra, aí é o software que vai definir o que vai ser feito, né? Então, caso você encomende um software desse com o programador, ele vai poder fazer isso. É relativamente simples, mas é extremamente necessário. Outros equipamentos também podem buscar as informações aqui, basta que conversem em Modbus. Agora falando das portas aqui de baixo, nós temos outras 3 conexões, e novamente dá para verificar aqui como que elas são feitas, né? Nós temos a porta 5, 6 e 7 na sequência. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. 5, 6 e 7. A porta 6, que é do meio, é o comum dessas outras duas aqui, que são saídas de pulso proporcionais ao consumo. São pulsos que são enviados a cada... são proporcionais, né? Então,
quanto mais consumo, mais pulsos são dados aqui nas portas 5 e 7, e isso serve para que se possa conectar esses pulsos em um contador de pulsos, ou de repente num CLP, e acompanhar também o consumo sem a necessidade de conversar utilizando a porta serial, até porque alguns equipamentos não têm a possibilidade, não utilizam o protocolo Modbus, ou enfim, se não existir a possibilidade através dessa porta, dá para utilizar por aqui, até porque um contador de pulso é um equipamento muito barato, né? Nós temos inclusive um modelo da Brasiltech, eu vou deixar um card aí na tela para quem quiser acessar uma playlist onde eu falo de várias funcionalidades utilizando um contador de pulso. E é um equipamento muito barato, então poderia ser utilizado para também acompanhar esse consumo de forma remota, né? Então no 6 nós temos o comum, no 5 é uma porta de saída de pulso, o 7 é outra conexão de saída de pulso. A de número 5 ela é configurável. É possível enviar um pulso por watt, um pulso a cada 10 watts, um pulso a cada 100 watts e também um pulso a cada 1000 watts, ou seja, um pulso a cada quilowatt, né? 1 kW são 1000 watts. Então tem essa possibilidade também. E a outra porta, que é a 7, ela não é configurável, daí ela é fixa, né? Sempre dando um pulso a cada, na verdade, dando 1000 pulsos a cada quilowatt, ou seja, um pulso por watt. E agora falando das leituras que esse medidor faz, eu vou clicar aqui nesse botão, é o único botão que tem aqui na frente. Reparem que a primeira leitura que ele mostra é o quilowatt-hora total, é o somatório de quilowatt-hora. Está vendo que tem escrito quilowatt-hora aqui, né? Mas mais em cima tem uma simbologia de somatório. Essa simbologia de somatório, ela serve para indicar que é o consumo total, né? Não é nada temporário, é algo total mesmo. Então, se eu apertar uma vez aqui, reparem que vai mudar a simbologia. Ó, agora está sendo mostrado os quilowatts que estão sendo consumidos. Reparem que tem uma setinha que está apontando da rede para a carga. A rede está aqui, né? Da rede para a carga. Então, são os quilowatt-horas que estão sendo consumidos. Se eu apertar mais uma vez, a setinha mudou. Agora a setinha é da carga para a rede. Isso quer dizer que dá para utilizar esse medidor aqui em locais que tenham sistemas de geração solar fotovoltaicas. E esses sistemas de geração solar fotovoltaicos vão enviar, então, quilowatts para a concessionária. E aqui é possível monitorar, então, o quanto que está sendo enviado também. Não só o que está sendo consumido, mas também o que está sendo enviado. Se eu apertar mais uma vez, vai aparecer a tensão. Então, nesse caso, nós temos 234 volts. A tensão está bem mais alta do que deveria, né? O parâmetro seguinte é a corrente. Agora nós não temos nenhuma carga conectada, então são 0 amperes, né? Em seguida, a potência. Essa aqui não é potência acumulada, não é potência consumida, né? Potência instantânea e não está em quilowatt, está em watt. Também não temos carga, então não temos nenhum valor aqui para ser mostrado na potência instantânea. Próximo parâmetro é a frequência. Agora nós estamos com 60,02 Hz, bem próximo aí dos 60, que é o nominal, né, da rede. Vou apertar mais uma vez aqui, nós vamos ter o fator de potência. Nesse caso nós não temos carga, né, então o fator de potência está em 1. E em seguida já começa alguns parâmetros aí que vão indicar em relação à porta de comunicação serial aqui. O ID da porta, a baud rate, enfim, essas informações aqui daí já não são mais parâmetros para leitura, né? E aí voltou para o consumo total, né? Consumo descontado, que é o que está sendo consumido, descontando o que está sendo devolvido para a rede, né? Se a sua instalação não tem sistema de geração, então não vai ter nenhum valor devolvido. Tudo que apresentar ali vai ser o valor consumido mesmo, né? Uma das vantagens de se fazer a leitura através do computador é que tem alguns parâmetros a mais que são mostrados também. São parâmetros aí que podem ser calculados, né? Que é a potência ativa, a potência aparente. Na verdade, a ativa ele já mostra aqui, né? Que é a potência pela qual a concessionária cobra mesmo, que é a potência ativa. Tem também daí a potência aparente e a potência reativa, quando se faz a leitura pelo computador. Mas isso pode ser calculado através do fator de potência, né? Então, para quem faz a leitura aqui pelo display mesmo, pode fazer o cálculo aí, é um cálculo bem simples de fazer. Se você tem interesse de conhecer mais sobre fator de potência, eu também vou deixar um card aqui de uma série onde nós ensinamos o que é o fator de potência, o que é carga reativa,
como calcular um banco de capacitores, como montar um banco de capacitores, como instalar. E se tiver interesse, então acesse através do card que eu vou deixar aí na tela. E agora voltando a falar sobre o software para fazer a leitura no computador do consumo, a Brasiltec tem um software que é compatível com esse medidor. É um software genérico para fazer leitura de grandezas quando se tem comunicação em Modbus. Então ele não é dedicado para consumo, e isso é muito bom porque você consegue configurar para fazer leitura de outros instrumentos também. Então se você tiver, por exemplo, um medidor de temperatura, um medidor de vazão, um medidor de alguma outra grandeza de velocidade, você também consegue acompanhar através desse software, porque ele é genérico e ele é totalmente configurável. Eu vou deixar um card também de um vídeo que é até mais antigo aqui no canal, onde é falado sobre esse software. De repente, até se surgir um interesse, eu consigo fazer um vídeo novo respondendo algumas dúvidas que vocês podem deixar aqui nos comentários, caso venham a ter. Mas resumindo, então, como eu falei, é um software genérico e ele é todo configurável. Então, você vai poder escolher quais parâmetros você vai apresentar na tela, quais deles você vai registrar, qual o intervalo entre um registro e outro. E ele pode registrar ao mesmo tempo os parâmetros desse medidor, mas também de outros equipamentos, como eu falei. E além desse software, de repente você vai precisar também de um conversor de serial para USB. Como eu falei, a porta de comunicação é uma porta serial 485, enquanto que as portas que nós temos no computador normalmente são USB. Os computadores modernos não costumam vir com porta serial mais. Então, se você tiver uma porta serial, não precisa de nenhum conversor. Mas caso não tenha porta serial, aí você vai precisar de um conversor. A Brasiltec também vende esse conversor de serial para USB. Não serve só para esse medidor, ele é para converter o sinal mesmo de serial para USB. E ele tem o tamanho aí de um pendrive, mais ou menos. Então você vai lá, conecta no computador e leva os cabinhos aqui das portas 8, 9 e 10 do medidor até no conversor. E aí você tem então a comunicação, a possibilidade de comunicação dele com o computador, do medidor com o computador. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para nos permitir continuar gravando vídeos como esse. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações de quando forem postados os próximos vídeos dessa série, apresentando os medidores da Brasiltec. E se tiver dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou fazer a questão de ajudar o maior número de pessoas possível.